Queridos irmãos e irmãs, bom dia. É hora da Ave Maria. Rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, compartilho hoje com vocês a homilia do último domingo da solenidade de Cristo Rei, que seja para nossa edificação, para proveito da nossa alma, recordarmos que Cristo é nosso Rei e Senhor. Escutemos. Meu querido diácono Lino, meu irmão, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa de Cristo Rei, que encerra o nosso ciclo litúrgico e tem alguma coisa a ver também com dar sentido a todos os mistérios da vida de Cristo. E o seu reino não terá fim. Essa é a nossa profissão de fé. E um versículo da Escritura que eu particularmente medito muito nas festas de Cristo Rei, apesar de não estar na liturgia de hoje, que nós lemos hoje, é um versículo de São Paulo que diz: convém que Cristo reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Esse é o reinado de Cristo. Um reinado que suplanta, ou seja, está por cima dos seus inimigos. Logicamente, São Paulo, quando falou isso, que Cristo reina até que os seus inimigos estejam debaixo de seus pés, ele tinha na cabeça o rei de Roma, o imperador romano, né? Que não era somente um chefe político, mas era também um chefe militar, e vencia e conquistava as nações, e fazia com que a paz acontecesse a partir da força, né? Lógico que São Paulo não quer que Cristo seja este rei, até porque o próprio Jesus disse que o seu reino não é deste mundo. Mas tem isso como uma imagem, e tem algo de verdade. Cristo precisa ser rei em nós, na medida em que ele vença os seus inimigos em nós. Cristo que é rei dos corações. Mas eu ficava me perguntando quando preparava a reflexão de hoje, qual é a imagem que nós temos de rei? O que para nós é rei? O único continente do mundo que não tem monarquia é a América. Existem reis na Europa, reis na África, reis na Ásia e reis na Oceania. Eu até brincava com o pessoal do Enem, que se isso cair no Enem já é uma resposta que eles estão ganhando, né? Inclusive o único reino no mundo, por exemplo, nativo indígena, é um reino lá da Oceania, o reino de Tonga. Imagina isso. Se aparecer isso no Enem, só quem vem na missa do Padre Zé Rui vai tirar 100% no Enem. Mas nós, americanos, nós não temos uma experiência de rei. O último país, digamos assim, território da América que tinha uma coroa de fato, era a Guiana inglesa, mas que se tornou independente em 1966. O que nós temos na cabeça quando nós dizemos que Cristo é rei, que ele é rei? Geralmente o que nós temos são, por um lado, aqueles reis dos contos de fada, né? O rei da Branca de Neve, o rei da Cinderela,
ou então nós temos como rei figuras do passado. Figuras que foram ou demonizadas, ou então ridicularizadas, porque de fato no presente já não tem coroa e nem mandam em mais nada, né? Agora, quando eu digo que Cristo é rei, o que eu estou dizendo? Jesus hoje, no diálogo que ele fala com Pilatos, né? Ele enfia como uma espada de fato na questão do seu reinado, e não dá espaço para que nós fujamos desse reinado. Ele declara com todas as letras: eu sou rei. E ele é. E não é um rei por maioria de votos, ou um rei por contrato. A raiz da realeza de Cristo é outra muito diferente. Jesus Cristo é rei, diz ele, porque para isso eu nasci e para isto eu vim ao mundo. O reinado de Cristo não é uma questão de nós decidirmos que ele seja rei. Ele é. Por mais que eu vire as costas para ele, por mais que eu não queira aceitar a sua realeza, por mais que eu queira olhar para o outro lado, ele é rei. Nós cantamos no Salmo, não no de hoje, mas no Salmo 45, vosso trono, ó rei, é eterno, é sem fim, vosso cetro real é sinal de justiça, vós amais a justiça e odiais a maldade. Cristo é rei. Mas não como os reis do nosso tempo, né? Nós lembramos que a coroa de Cristo não é de ouro, né? É de espinhos. Que o manto vermelho de Cristo não é o manto de um rei, de um monarca, mas é um manto de burla, de chacota, da sua condenação. Então não é deste tipo de rei que nós estamos falando. Continuamos. É rei de quê? Ele continua: eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Aqui nós começamos agora a entender qual é o reino de Cristo. Nada de conto de fadas, nada de figuras do passado. Cristo é rei na medida em que nós estamos convencidos da verdade. E é sobre isso que nós precisamos meditar hoje. De alguma maneira nós somos adestrados todos os dias a acreditar que cada um tem a sua verdade, que cada um pode seguir a sua verdade, que a verdade é algo relativo, mas isso é falso. A verdade é uma só. Quando nós precisamos construir uma casa, ou você faz bem o cálculo, ou cai. Não tem outra história. Quando eu preciso fazer uma cirurgia, ou indicar um remédio, ou eu faço aquilo que é de fato segundo a estrutura da realidade, ou eu cometo um crime. A verdade não tem alternativa, eu posso viver de costas para ela, eu posso negar a sua existência, eu posso fantasiar o que seja, me isolar, me alienar, eu posso viver a minha vida de acordo com os meus vícios, que são mentira, mas no final a verdade vai se impor, porque ela é a verdade. E é assim. Deus nos criou para si, criou para ser nosso Senhor. No senhorio de Deus, Adão e Eva tinham todas as suas potências ordenadas. Perdemos o reino quando quisemos nos colocar no lugar de Deus. Mas Jesus nos resgatou pela sua morte e ressurreição, pelo seu sangue derramado na cruz. E agora, mais uma vez, como rei, ele nos diz aquela palavra que talvez seja muito incômoda, mas que nós, cristãos, temos o dever de repetir: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Como é incômodo às vezes isso, né? Como nós queremos fazer queda de braço com Deus, ver quem é mais forte, ver quem tem mais razão, mas no final ele ganha. Eu não preciso pregar aqui hoje sobre o senhorio de Jesus, porque eu acredito que todos aqui viemos para a Eucaristia porque já declaramos que Jesus é o Senhor. Não é sobre isso. Mas eu preciso dizer a vocês: conheçam a Cristo,
Procurem a Cristo, amem a Cristo. Em que medida Cristo é rei? Na medida em que Ele for Senhor do seu coração, Senhor dos teus pensamentos, Senhor das tuas decisões. Não adianta ter o quadro de Cristo Rei na parede, se Ele não é o seu Senhor. É deste senhorio que nós estamos falando. E eu pessoalmente digo a vocês a alegria que eu sinto, graças a Deus, né? Que o Senhor nunca me roube essa alegria, essa aprovação, eu não sei se eu seria capaz de suportar. Quando eu celebro a Eucaristia e levo a comunhão, eu percebo ali o Cristo reinando e o reino crescendo. Quando eu atendo alguém em confissão e percebo que caem todas as máscaras, que na humildade renasce o homem novo, a mulher nova, é Cristo reinando. Quando eu escuto, às vezes me falam, me passam dúvidas, questões, pedem que eu explique melhor alguma coisa, e por trás daquilo, por trás da dúvida, um convencimento, algo que só Deus poderia ter dito, algo que entra no coração como uma engrenagem, que depois que dá uma volta, já não volta mais. As pessoas às vezes me dizem: padre, se eu tivesse entendido isso há 5 anos atrás, a minha vida seria outra. Padre, se essa luz tivesse brilhado no meu coração, lá no início do meu casamento, minha vida seria outra. Padre, se eu tivesse entendido que o meu trabalho é o lugar onde Cristo tem que reinar, meu Deus, Padre, minha vida seria tão diferente. Pois é. Mas não se desanime, pelo contrário, se alegre, porque Cristo está ganhando espaço. Como um soldado, a cada passo que ele dá, é um território novo que ele conquista. E assim no nosso coração, e assim no mundo. Qual é, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa missão nesse mundo? Primeiro, sermos reino de Deus. Eu sou de Cristo. Pronto. Começou a minha missão. E por outro lado, por onde eu ando, eu expando o reino de Cristo. Falando da verdade, testemunhando a verdade, servindo a verdade com humildade, às vezes no meio da mentira. Quantas pessoas me dizem: poxa, padre, é muito difícil dar testemunho do Evangelho lá em casa, ou no meu trabalho, porque em volta parece uma conspiração de pessoas contra Cristo e contra as coisas do Evangelho. Mas o seu serviço humilde, a sua alegria e a sua caridade levam Cristo, ainda que você não diga nada. É ali que Cristo reina, e Ele reinará. É comum nós escutarmos aquela frase que é das aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? No final, o meu imaculado coração triunfará. Mas essa não é a causa principal. A causa principal é que Cristo triunfará. E logo, necessariamente, o coração daqueles que são submissos a Cristo, daqueles que são obedientes a Cristo, também triunfará. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue. Mas o meu reino não é daqui. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Eu tenho um amigo, talvez ele esteja escutando, não está aqui na missa, mas talvez me escute, não sei. É bom a gente ter bons amigos, sabe? Gente que reza é muito bom. E esse meu amigo, ele tem o costume de rezar sempre o Salmo 2, que é um salmo justamente que fala da realeza de Cristo. Porque os reinos se levantam, porque tramam as nações projetos vãos contra o Deus onipotente, o seu ungido. E eu me perguntava, na conversa com ele, mas depois lembrando da conversa com ele sobretudo, por que Cristo não reina, Se Ele é o Senhor. Se quando eu entendo, se quando eu entro em contato com Ele, se quando de fato eu procuro, a realeza dele se impõe, a ponto de eu perceber que eu fui feito para Ele, e que Ele é o meu amado, o meu Senhor, o meu Rei. Se é assim, por que Ele não reina? Eu penso que a resposta é simples, É porque em nós Ele não reina. É porque nós cristãos não damos o verdadeiro testemunho do reino.
separei algumas coisas mais práticas para terminar a reflexão. Às vezes a gente fica pensando muito em filmes de heróis, né? Mas hoje em dia, os verdadeiros heróis estão dentro de casa. Os verdadeiros heróis estão na família. E a pergunta é: na sua família Cristo reina? Como é possível que nós tenhamos vergonha de rezar nas nossas famílias? Vergonha de falar de Deus? Por que não é natural falarmos das coisas que Deus faz em nós e como Cristo deve ser amado e servido? Por quê? E no seu trabalho, Cristo reina? E naquilo que depende de ti, Cristo reina? Essa é a pergunta. Por que no meu trabalho vale o mais forte e não o mais verdadeiro? Por que no meu trabalho vale o mais fácil e não aquilo que é o mais certo? Porque Cristo às vezes ali não está reinando e precisa reinar. Sua família e o seu trabalho são o seu caminho principal de santidade. Não adianta nós virmos aqui se eu ainda não me decidi a ser santo lá em casa e no meu trabalho. E Cristo reina por onde nós passamos nas ruas, né? Quando a gente fala de ruas hoje, não dá para falar só de rua, né? Porque as grandes autoestradas estão nas redes sociais, não é isso? Por onde nós andamos, na rua de vez em quando, mas mesmo assim ainda olhando para o celular, né? Andamos muito mais na internet do que na rua. E por onde você passa, Cristo reina? No teu olhar, no teu sorriso, no modo como você se veste, ou no modo das fotos que você posta, Cristo reina? Precisa reinar. É aí que nós precisamos colocar a força. Deixe essas palavras entrar no seu coração como entraram no meu. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados lutariam por mim. Pensa nisso. Hoje, no último dia deste ciclo litúrgico, eu gostaria de fazer algo que eu deveria fazer sempre, no final das homilias, mas nem sempre faço, né? Que é levantar os olhos à imagem de Nossa Senhora, né? Porque ela é rainha? Porque é toda submissa a Deus. Por onde essa mulher passa, Cristo reina. As suas palavras levam as pessoas a Cristo, por quê? Porque nela Cristo reina. Porque é tão eficaz a oração à bendita Mãe de Deus? Porque ela já é o reino de Deus. Nela Deus anda. Nela Deus fala baixo e sempre escuta sim. Que pena que conosco às vezes Deus grita e ainda não escuta o sim que Ele escutou da Mãe de Deus e nossa. Vamos pedir a ela, Nossa Senhora da Glória, rainha e padroeira desta paróquia, que nos ajude a dizer sempre sim a Deus. Se o meu reino fosse desse mundo, meus soldados lutariam por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, tomas tua direção. Sim, ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar.
misto das tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui.